Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Quero dizer da alegria que tenho em poder voltar a esta igreja, como disse o vosso pastor Brenner Teixeira. Estivemos aqui há um tempo atrás e ficamos desejosos de voltar, e ele de bom grado convidou-nos para estarmos aqui. E eu agradeço a Deus e a vida deste jovem pastor, que Deus continue abençoando a vida dele, seu ministério, sua família, a obra que Deus confiou em suas mãos. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Comigo, como já foi dito, está o meu amigo, o pastor Orlando Júnior, que já pregou aqui também, tem pregado aí, viajado bastante o Brasil pregando o Evangelho, e hoje está me acompanhando. Alegria em rever também esse casal de amigos queridos, que é o Fernando e a Renata, né? Eu conheço eles há um tempo atrás, agora eles não são mais dois, agora eles são 4, né? E Fernando me disse que quer mais 3 para fazer 5. Fique de pé, por gentileza. Abra sua Bíblia comigo nos Antigos Testamentos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Acho que foi ontem, o pastor Antônio Márcio pregou aqui, não é isso? O pastor Antônio Márcio é um amigo, e nós temos um homem de Deus. Eu tenho certeza que Deus usou muito a vida dele. Irmãos, quando terminar esta reunião, se você desejar, aí fora, nós temos essa Bíblia aqui, ó, versão King James 1601. Ela, além de ser uma Bíblia slim, muito estilosa, muito bonita, tem considerada a melhor linguagem de tradução bíblica que você possa imaginar. Além das nomenclaturas que ela recebeu, ela é chamada de a Bíblia do Rei. Essa Bíblia foi escrita a pedido do rei King James, e a versão dela é o que há de mais aproximado ao original. Então, tem umas lá fora, se você desejar, custa apenas R$80, tá bom? Se você quiser dar um presente para alguém, é uma ótima pedida para você, ou para você presentear alguém, tá bom? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, durante estes anos, nem chuva e nem orvalho cairá nesta terra, segundo a minha palavra. Diga amém. Amém. Sente-se, por gentileza. Eu vou suplicar a preciosidade da sua atenção. Eu quero que você incline os seus ouvidos por alguns instantes. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu acredito que quando o pastor Brenner Teixeira, pastor desta igreja, juntamente com aqueles que estão o auxiliando, escolheram a temática para esta conferência de avivamento, eu tenho certeza que o que mover ao coração deles foi o desejo, o anelo, a vontade de ver
vidas sendo avivadas. E avivamento no seu conceito mais real, mais próprio, e por que não dizer, no conceito bíblico, nada mais é do que trazer de volta o brilho que se perdera. Todas as vezes que você falar, proferir a palavra avivamento, você está dizendo: Senhor, traz de volta a alegria que eu perdi, traz de volta o brilho que um dia eu tive, traz de volta a ousadia que me fora tirada por causa das aflições. Devolve, Senhor, a minha vida, a alegria que um dia eu tive na casa do Senhor. Este é o conceito de avivamento, ou revivare, trazer de volta aquilo que um dia nós perdemos. E todas as vezes que nós nos reportamos a avivamento, é impossível nós não nos lembrarmos deste texto que nós acabamos de ler, deste versículo que nós acabamos de ler. O versículo que nós lemos aqui está inserido dentro de um texto, cuja sua narrativa é sobre um dos maiores avivamentos da Bíblia Sagrada. Eu espero poder alcançá-los esta noite com esta palavra, e para isso eu quero falar sobre o tempo em que este avivamento ocorreu, a pessoa que Deus chamou para ser o instrumento deste avivamento e o resultado deste avivamento. O avivamento que a Bíblia Sagrada relata no capítulo 17, ele deu-se exatamente no reino do norte. Que reino foi este, pastor? Depois que as 12 tribos foram divididas, 10 destas tribos ficaram no que alguém chama de reino do norte. 2 delas, especificamente a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, foram para o chamado reino do sul. O reino do norte, ele foi formado por 10 tribos, 8 dinastias e 19 monarcas. Se você fizer um levantamento sobre estes 19 monarcas que governaram num período de 150 a quase 200 anos, estes 19 monarcas, nenhum deles exerceram o ministério da piedade. Pastor, quando o senhor fala de ministério da piedade, ou mistério da piedade, o que é que o senhor está se referindo? Quando eu falo de piedade dentro deste contexto, eu não estou falando de um compadecimento, eu não estou falando de uma compaixão. Piedade aqui é relacionamento com Deus. Estes homens, por sua vez, nenhum deles se relacionaram com Deus, e é por isto que eles, ao invés de trazerem avivamento, eles acabaram com um avivamento que já existia. Para vocês terem uma ideia, todas as vezes que a Bíblia fala sobre alguns destes aqui, a Bíblia diz o seguinte: e eles desviaram-se dos caminhos de Davi e enveredaram-se pelos caminhos de Jeroboão. Jeroboão aqui é o chamado Jeroboão II. Quem foi Jeroboão II, pastor? Jeroboão II foi aquele que deu o início ao culto alternativo. E o que era o culto alternativo, pastor? É quando eles trouxeram objetos para o culto. É quando eles dividiram o culto do Senhor. Antes se adorava unicamente a Deus, se glorificava unicamente a Deus, e Jeroboão introduziu objetos no culto, dividindo o culto que era só para Deus. Escuta isso aqui, é o que alguém chama de
caminhos de apostasia, ou seja, deram as costas ao Deus verdadeiro. E por que é que a Bíblia diz que eles deram as costas para Deus e deixaram os caminhos de Davi? Olhe para cá, Davi é o único homem na Bíblia que tem muitos defeitos, mas Davi é o único rei que nunca deixou de adorar a Deus, ou nunca adorou outro tipo de Deus que não seja o Deus de Israel. É por isso que Davi é o maior referencial de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, de vida com Deus e de comprometimento com Deus. Então a Bíblia diz que eles deixaram os caminhos de Davi e enveredaram-se pelos caminhos de Jeroboão. Estes 19 monarcas aqui, todos eles deveriam ser instrumentos de avivamento, tornaram-se instrumentos para que o avivamento não acontecesse. Agora redobre a sua atenção para mim, por gentileza. Quando a Bíblia Sagrada fala no capítulo 17 que acontece aqui um grande avivamento, é porque quem estava reinando na época aqui era um homem chamado Acabe. Pastor Adriano, quem foi Acabe? Se você quer entender um pouco da história de Acabe, você precisa voltar para o capítulo 16, especificamente a partir do verso 29. O que é que diz o verso 29? A Bíblia diz assim: no 32º ano do reinado de Asa, começou a reinar em Judá um homem chamado Acabe. Acabe era filho de Omri, e a Bíblia diz assim: e ele reinou 22 anos em Judá. Só para você entender, Acabe vem de uma linha sucessória de tirania, porque o seu pai foi o que alguém chama de fundador do ourinismo. O que é isso, pastor? É uma era negra, é um tempo de apostasia, em que eles não estão preocupados em adorar a Deus. Quando Acabe assumir o lugar do seu pai, sabe o que é que a Bíblia diz? Ele comete erros piores do que todos os seus antecessores. É como se Acabe dissesse: eu vou mostrar que sou pior do que todos eles. Eu vou mostrar que em matéria de tirania, em matéria de ruindade, eu vou superar e sobrepujar a todos eles, para piorar a situação. Sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Acabe aparentou-se, e quando a Bíblia usa o termo aqui aparentar-se, é unir-se em laço matrimonial, é casar-se. Diz a Bíblia que ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Quem era Jezabel, pastor Adriano? Jezabel era filha de Etibaal, príncipe dos Sidônios. Para você entender melhor, Etibaal não é um nome próprio. Etibaal é um título dado a alguém que governa o povo de duas formas: espiritualmente e politicamente. Etibaal era um sacerdote de Baal. Logo, Jezabel é uma sacerdotisa de Baal. Quando ela vem para o reino do norte, para Judá, para Samaria, sabe o que é que ela faz? Ela traz toda a cultura dos sidônios, inclusive a cultura espiritual, o estilo de culto e de adoração. Como assim? Ela traz o paganismo para dentro de Samaria, e ela perverte o coração de Acabe. Se Acabe era um adorador de Jeová, se Acabe foi chamado para adorar a Jeová, ele começa a dividir o coração dele. Ora, ele dá glória a Deus, ora ele dá glória a Baal, ora ele levanta altares para Jeová, ora ele levanta altares para Baal. É daí que surge a expressão iaveístas e baalistas, ou seja, ele divide o coração das pessoas. Jezabel, ela é tão maligna
Jezabel, ela é tão peçonhenta, Jezabel, ela é tão manipuladora, que ela perverte o coração de Acabe. Ela transforma o coração de Acabe, fazendo dele um instrumento de adoração a Baal. Olha para cá, sabe que tempo é esse aqui? Tirania, perseguição aos profetas, abuso de poder, ou seja, as pessoas estão completamente num caminho de apostasia. E sabe o que é que a Bíblia diz? É dentro deste contexto aqui, é nesse terreno, é nessa plataforma, é nesse ambiente que vai surgir um grande avivamento. Olha para cá, as crises são úteros de grandes avivamentos. Deixa eu dizer de novo, a crise é o prelúdio para um grande avivamento. Deixa eu dizer mais uma vez, toda crise é a antessala de um grande avivamento. Eu tenho dito e vou dizer mais: esta crise que nós estamos enfrentando nada mais é do que Deus preparando o ambiente para um grande avivamento no Brasil. Deixa eu ver quem recebe esta palavra. Aleluia, aleluia. Ei, aqueles que esperam só o caos, aqueles que estão prospectando só um tempo de derrota, eles serão combatidos pela igreja, eles serão enfrentados pela igreja, porque enquanto eles estão esperando um tempo de derrota, a igreja já começa a perceber um grande avivamento que está chegando na nossa nação. Deixa eu ver quem recebe esta palavra hoje. É nesse ambiente que o Deus que nunca perdeu o controle de nada, deixa eu dizer mais uma vez, Deus nunca perdeu o controle de nada. Deixa eu dizer mais uma vez, quem estiver pensando que Deus está alheio, está muito enganado. Ei, Deus tem o domínio. Que Deus é esse, pastor? Aleluia. Olha o que é que a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 40, a partir do verso 12. O profeta chama isso de pergunta retórica: quem é como o nosso Deus, que pega as águas dos mares e põe na concha da sua mão todo o pó da terra, ele mede no terço de uma efa, está sentado na redondeza da terra, olha para todos os homens e vê eles como gafanhotos, chama todo o exército de estrelas pelo seu nome, todas vêm sem lhe faltar nenhuma. É este Deus que está no controle. Quem estiver pensando que Deus perdeu o controle, está muito enganado. A visão de Deus é perfeita, o domínio de Deus é perfeito. Deus não está aquém, Deus está a par de tudo o que está acontecendo. Sabe o que é que Isaías diz no capítulo 66 e verso 1? Isaías diz: porque o Senhor está assentado nos céus, aleluia, e a terra é o escabelo dos seus pés. Sabe o que é escabelo? É tamborete, onde Deus coloca o pé em cima. Ei, Deus não perdeu nada, nem ninguém de vista. Deixa eu dizer mais uma vez, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que é Criador e sustentador de tudo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Olha para cá, é dentro desse contexto, e parece que eu vejo aqui, pastor Brenner, parece que eu vejo Deus se colocando de pé no seu trono. Isso aqui é uma figura de linguagem,
Porque para Deus resolver, tanto faz ele estar sentado como em pé. Eu só acredito que Deus se senta porque tem um trono. Mas eu não acredito que Deus se deita, porque não aparece cama no céu, mas aparece trono. Então eu parto do princípio que Deus senta. Então numa linguagem minha aqui, parece que eu vejo Deus se colocando de pé do seu trono e dizendo assim: vou colocar um ponto final na festa de Baal. Vou colocar um ponto final na tirania de Baal. Olha para cá. O Deus dos céus, aleluia, já determinou o fim da festa de Baal. Quem é Baal, pastor? Baal é tudo aquilo que quer roubar a glória de Deus, que quer tomar a glória de Deus, que quer ocupar os lugares que são de Deus. O que é de Deus, Baal não vai tomar. O que pertence a Deus, Baal não vai tomar. O que é de Deus, Ele trará de volta, porque Ele tem poder. Deixa eu ver se eu estou pregando aqui para quem crê. Imagine comigo um detalhe muito simples. Hipoteticamente falando, se eu fosse Deus, obviamente que não sou, e você pode tirar o cavalinho da chuva, que você não é e jamais será. Mas imaginemos de forma hipotética que se nós fôssemos aquele Deus, para resolver o problema que está instalado no reino do norte, pessoas de cabeça baixa, divididos entre dois pensamentos, cocheando entre dois pensamentos, vidas vazias, sequidão espiritual, ou seja, as pessoas deixaram Deus verdadeiro e enveredaram-se pelo Deus falso. Imagine dentro deste contexto, se nós fôssemos Deus, eu particularmente teria chamado aquele anjo que numa noite só arrebentou 185 mil assírios. Eu teria chamado aquele anjo e teria dito: desce lá, arrebenta com os 850 profetas, e para não perder a viagem, pega Jezabel e Acabe e arrebenta com eles também. Se aquele anjo chegasse lá, sabe o que era que Baal ia falar? Pastor, Baal fala alguma coisa? Paulo disse que Baal não, mas o que está por trás de Baal é demônio, é potestade maligna. Imagine se aquele anjo desce lá, sabe o que era que Baal e os seus asseclas iriam dizer? Nós não estamos mais lá, nós caímos de lá, é covardia. Como Deus trabalha na contramão da lógica, Deus é o contraponto. Sabe o que é que Deus faz? Deus deixa os anjos de lado e os profetas também. Deus inclina-se para uma região chamada Gileade, e lá tem uma cadeia de montanhas, e no pé da serra tem uma cidadezinha chamada Tesbe ou Tisbe, dependendo da tradução bíblica. Nem na geografia bíblica ela aparece. E nessa cidade tem um homem chamado Elias. Olhe para cá. A única coisa interessante, chamativa, importante que este homem tem, humanamente falando, é o nome dele. Porque a tradução, a etimologia de Elias é: Jeová é o Senhor meu Salvador. Tirando isso aqui, não há nada de interessante em Elias. Só para você entender, se alguém fizesse uma assembleia extraordinária para apresentar o instrumento daquele grande avivamento, e alguém apresentasse o nome de Elias, é muito provável que Elias fosse rejeitado de primeira mão, porque ele não possuía os pré-requisitos que preencheria os padrões exigidos para aquela época. Eu estou falando daquela época. Sabe o que era que alguém ia dizer? Fraco. Alguém ia dizer simples. Alguém ia dizer matuto. Alguém ia dizer do pé da serra. Alguém ia dizer não conhecemos. Alguém ia dizer não é famoso. Alguém ia dizer nunca ouvi falar. Mas é aqui que entra a soberania de Deus.
A especialidade de Deus é ir onde ninguém vai, é chamar quem ninguém chama, é querer quem ninguém quer, é instrumentalizar aqueles que alguém deixaria de lado. Bendito seja o nome do Senhor. Para você entender, não era para ser você, mas Deus escolheu você. Aleluia, aleluia. Pastor Adriano, dentro de um cenário pouco provável, quem é que Deus chama? Deus chama alguém improvável, pouco provável. Para você entender melhor, esse homem aqui é o elemento surpresa de Deus. Pastor, o que é isso? Basta você conhecer um pouquinho da natureza divina e você vai entender como é que Deus trabalha. Deus não trabalha segundo os padrões humanos. A especialidade de Deus é chamar aqueles que alguém considera loucos, doidos, desprezíveis e improváveis. Quer ver uma coisa? Olha a natureza de Deus. Mateus 11:25. Olha a oração que Jesus faz. Graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Olha o que é que a Bíblia Sagrada nos ensina lá no Salmo 113, versículos ou versos 5, 6 e 7. O salmista diz assim: quem é como o nosso Deus, que encurva-se para ver os céus, ergue do monturo. Monturo é lugar de lixo, de coisas apodrecidas, de coisas fétidas que ninguém quer. Aí o salmista pergunta: quem é como o nosso Deus, que levanta do monturo, que vai lá no lixo e levanta do monturo o desprezado e o desvalido e coloca ele no meio dos príncipes do seu povo. Olha o que Paulo diz na primeira epístola dele aos Coríntios, capítulo 1, versos 26, 27 e 28. Paulo disse: visto que os que foram chamados para este negócio não foram os de nobre nascimento, nem os de sabedoria segundo a carne. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas pequenas para confundir as grandes, as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir e aniquilar as que são, para mostrar que a glória é dele. Segure as tuas mãos lá em cima, por favor. Não era para ser você, mas Deus escolheu você. Alguém disse que não quero ele ou ela, mas Deus disse: eu quero, eu chamo, eu encho, eu uso para a glória do meu nome. Eu vim aqui esta noite para dizer a você: tu és o elemento surpresa de Deus. Você é o instrumento que Deus escolheu para um grande avivamento neste tempo. Você pode prestar atenção que de vez em quando na história do tempo, Deus está levantando alguém para ser instrumento de um grande avivamento. Aleluia. Alguém chegou para o Dr. Martin Lloyd Jones e perguntou a ele: dê-nos uma explicação plausível sobre avivamento. Qual a importância de um avivamento? Ele disse: a mesma importância de um banho. Em que sentido? Você de vez em quando precisa tomar um banho para tirar os resíduos negativos do seu corpo. Então avivamento, de vez em quando tem que surgir um, tem que aparecer um, tem que começar um. Eu acredito e profetizo esta noite: Deus está preparando um tempo de um grande avivamento para a nossa nação. Eu
não prego que nós iremos viver o maior avivamento. Isso eu não prego. Por quê, pastor? Porque o maior avivamento aconteceu na cruz do Calvário. Maior avivamento do que aquele não pode acontecer. Aquele avivamento fez o véu do templo rasgar-se de alto a baixo, fendeu rochas, aleluia, e mortos ressuscitaram. Aquele avivamento abriu a porta que estava fechada, e Paulo chama de um novo e vivo caminho. Aquele avivamento me deu a liberdade de sentir, de adorar, de glorificar, independente do lugar onde eu estiver. Aquele avivamento rasgou a cédula contrária. Aquele avivamento escreveu o meu nome no livro da vida. Aquele avivamento me tornou filho de Deus. Então aquele foi o maior. Mas eu creio que nós ainda viveremos um grande avivamento aqui na terra. E se você não sabia, eu vim aqui hoje para dizer: você é um instrumento deste grande avivamento. Mas pastor, o senhor está dizendo que Elias era o elemento surpresa, e como é que o senhor está dizendo que sou eu? Exatamente isso. É o pouco provável. É aquela pessoa que alguém olha para ele e diz: esse não. De vez em quando nós nos colocamos como juízes de causas espirituais. Em que sentido? Nós somos muito bons em apontar e dizer: esse não presta, esse não vai, esse não serve, esse não tem, esse não funciona, esse eu não quero, esse não. Aí Deus, na contramão da lógica, diz: esse sim, esse presta, esse eu quero, esse eu chamo, esse eu vou encher, esse eu vou usar, esse eu vou fazer dele um instrumento para um grande avivamento. Primeiro lugar, o homem que Deus chama para um grande avivamento, ele é o elemento surpresa. Agora escuta isso aqui. Se você pegar uma das traduções para a expressão então Elias o tesbita, uma das variantes que traduz essa palavra, sabe como é que ela aparece? Então Elias o matuto. O que é isso, pastor? O rurícola. O que é isso, pastor? O do pé da serra. O que é isso, pastor? Aquele que não sabe falar direito. O que é isso, pastor? Aquele que não tem conhecimento do vernáculo. Aquele que não tem uma gramática polida. Aquele que não tem grandes conhecimentos. Mas é aquele que Deus disse: eu quero ele, vou usá-lo para a glória do meu nome. Você sabe o que é que nós estamos vendo hoje? Me permitam até a agressividade da palavra. Nós estamos vendo muitos floreios, o pavão sendo enfeitado e pouco resultado. Como assim, pastor? Eu não tenho muito tempo de crente. Comparando com alguns aqui, eu ainda sou um menino em matéria de tempo na fé. Mas eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu fui a cultos cuja iluminação era lamparina, movida a gás. Eu me lembro que eu chegava nos cultos, primeiros cultos que eu participei, culto ao ar livre no sítio, aquele microfone envolvido com um crochê, porque a irmã fazia um voto que se Deus fizesse algo na vida dela, ela traria uma dúzia de coberturas feitas de crochê para colocar no microfone. A caixa de som, o pregador dizia glória a Deus no microfone e saía aleluia nas caixas. Sabe aquela que o vendedor de ovo saía anunciando, boca de som, era daquela mesmo. A mesa, alguém colocava uma toalha em cima e um jarro para o vento não sacudir lá o pano que cobria a mesa. Tamburetes na frente lá. E um pregador que chegava para pregar, falando para o quê? Para o mod, da donde, ponto rai, ponto rei. Era isso que ele falava. Ele pegava a Bíblia de cabeça para baixo, como eu vi, e ele lendo João 13:16, sendo que a Bíblia estava de cabeça para baixo, sendo lida, aberta lá em Apocalipse. Eu não entendi, eu perguntei o que é isso. Ele está citando um texto, mas está aberto no outro, e alguém disse, sabe o que? É porque ele não sabe ler, e ele só tem João 13:16 decorado.
E ele começou a falar de forma simples. E o que me chamou a atenção é que vinha um cavaleiro, um sertanejo, montado numa mula. Uma faca de 12 polegadas que dava para ver tomando conta de todas as suas costas. Um cigarro de palha no canto da boca e um chapéu de palha envelhecido, a camisa aberta até o meio do peito. Sabe aquele sertanejo bem grotesco mesmo? Ele vinha parou com a sua mula e começou a ver aquele pregador, aquele simples pregador pregando. De repente eu olhei para aquele homem montado na mula. Ele pegou o cigarro de palha, apagou o cigarro na sela do cavalo e jogou fora. Eu fui prestando atenção. Mais ou menos 10 minutos eu fui vendo aquele sertanejo passando a mão no canto do olho, porque eu vi uma lágrima grossa correndo no canto do seu olho. Daqui a pouco ele começou a abotoar a sua camisa, tirou o chapéu e colocou aqui em cima do peito. E quando aquele simples pregador disse: quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, aquele homem puxou a faca da cintura, colocou debaixo da sela, chegou diante daquele velho pregador, dobrou os joelhos, levantou as mãos e disse: eu quero este Jesus para a minha vida. Eu me lembro de um jovem com 17 anos de idade, indo para um forró de vaquejada, numa cidade chamada João Câmara. Umas botas do cano longo acima da canela. De vez em quando ele gostava até de andar armado, porque ele era metido. Ele não era, ele era metido. E aquele jovem num dia de domingo, dia 29 de novembro de 1992, ele está indo para um forró de vaquejada e para na frente da Assembleia de Deus daquela cidade. Fica na janela do lado esquerdo. E de repente tem um pregador lá com a voz rouca pregando. E aquela mensagem vai envolvendo aquele jovem. E ele olha para o relógio de vez em quando e diz: daqui a pouco começa o forró de vaquejada e ele tem que estar lá. E eu tenho certeza que Deus no alto dos seus altos céus diz: daqui a pouco eu pego você, mudo sua história, para você nunca mais ser a mesma pessoa. Quando aquele jovem menos imaginou, ele estava lá na frente do púlpito da igreja, de joelhos dobrados, e tinha uma mulher que formava uma dupla naquele estado chamado Dalmira e Dalvanira. Ela colocou a mão na cabeça daquele jovem e disse: eu nunca lhe vi, não sei quem você é. Depois ele descobriu que era parente dela. Mas naquele dia ela, com a mão na cabeça daquele jovem, disse: eu não sei quem é você e nunca lhe vi, mas Deus está me dizendo que está hoje mudando a sua história e levantando você como um pregador nesta nação. Você vai percorrer os 27 estados da Federação Brasileira e o mundo inteiro pregando o Evangelho. Ei, aquele jovem está hoje na conferência de avivamento aqui nesta igreja, pregando o Evangelho e dizendo que quando Deus quer, não importa se é simples. Segure suas duas mãos lá em cima, por gentileza. Aleluia. Deus te trouxe aqui hoje para dizer a você que Ele vai contrariar quem quer que seja, mas Ele vai usar você como elemento surpresa para algo acontecer na sua casa, para algo acontecer no seu trabalho, para algo acontecer onde você mora. Alguém olhou para você e não acreditou, mas Deus investiu na sua vida. É por isso que você está aqui hoje. Abre a tua boca, por favor, e glorifica o nome de Jesus neste lugar. Quem é Ele, pastor? Primeiro, Ele é o elemento surpresa. Agora escute isso aqui. Olha o que é que diz a Bíblia.
Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, falou com Acabe. Deixa eu traduzir aqui para você entender melhor. Vai até Acabe, o homem mais importante daquela época, humanamente falando, o rei. Bate na porta do rei e diz, sabe o que? Eu tenho uma mensagem de Deus para o tirano desta nação. Quando a Bíblia diz, então Elias disse a Acabe, sabe o que é que eu vejo aqui? O elemento, o instrumento que Deus vai usar para um grande avivamento, ele é um elemento surpresa e ele é alguém cheio de coragem. Ei, Deus usa pequenos, fracos, desprezíveis e até considerados insignificantes, mas Deus não usa covarde. Você pode prestar atenção. Todos os homens que Deus levantou para usar, eles tinham que ter um elemento na vida deles chamado coragem. Coragem para enfrentar a tirania daquela época. Coragem para enfrentar os ditadores daquela época. Coragem para enfrentar aqueles que queriam envergonhar o Deus de Israel naquela época. Ei, você pode não ter nada, mas se você tiver coragem, é você que Deus vai usar. Aleluia, aleluia. Eu vou dizer de novo, Deus vai instrumentalizar a sua coragem. Eu não sei se você parou para meditar nisso aqui, mas a atitude de Elias poderia custar a sua vida. Acabe não poderia só mandar prendê-lo. Se fosse hoje, a ditadura mandaria prender, né? Porque hoje você não pode falar mais nada. Você hoje dizer que homem é homem e mulher é mulher, isso pode lhe custar a sua liberdade. Viu? Hoje é sua liberdade de expressão, amanhã é sua liberdade de adoração. Só não percebe que está existindo um engendramento maligno se alguém for muito tolo. Mas é perceptível que eles estão querendo parar a marcha da igreja. Eu recebi um vídeo essa semana que me assustou. E olha que para me assustar uma coisa, para me assustar ultimamente tem que ser algo de coronavírus para lá. Sabe o que é que eu recebi? Sabe qual era o conteúdo do vídeo? Uma cantora canadense, Celine Dion, né? É isso mesmo, Celine Dion. Ela representando uma marca muito famosa no Canadá, promovida pelo LGBTQ+, não sei o que mais lá. Ela entra no hospital toda vestida de preto, com a bolsa do seu lado. Só que ela vai para a ala neonatal do hospital, a ala pediátrica, onde só tem criança. Na medida que ela vai entrando, eu não sei se ouviu esse vídeo, pastor. Na medida que ela vai entrando, aqui estão meninos identificados pela cor azul, meninas identificadas pela cor rosa. Ela puxa de dentro da bolsa dela uma purpurina preta, coloca na palma da mão e começa a soprar. Onde a purpurina vai chegando, os meninos que são identificados pela cor azul e as meninas identificadas pela cor rosa vai mudando de cor e assumindo a cor do movimento LGBT. E a mensagem é: as nossas crianças serão o que elas quiserem a partir da idade que elas desejarem ser. Ou seja, o desejo deles é fazer com que os nossos filhos virem escravos dele. Eu recebi outro vídeo, e no outro vídeo um coral americano canta dizendo, sabe o que? Do mesmo movimento: nós iremos dominar seus filhos e suas crianças e eles serão nossos. É por isso que Deus tem levantado e vai continuar levantando homens considerados loucos que irão enfrentar a ditadura, seja lá de que for, para dizer: nossos filhos são do Senhor Jesus, nossa casa é do Senhor Jesus. Deixa eu ver quem está comigo aqui esta noite. Levante sua mão, abra a boca e glorifique o nome de Jesus neste lugar.
para isso, nós precisamos de um elemento chamado coragem. Diga aos covardes que voltem. Ou seja, eu não tenho negócio com quem é covarde. Eu não tenho negócio com quem não tem coragem. Eu tenho negócio com aqueles que estão prontos a enfrentar, aleluia, o mal. Ei, o avivamento verdadeiro começa na tua casa. Quando Jesus mudou a vida do endemoniado de Gadara, pode ler o capítulo 5, que ele aos pés de Jesus, capítulo 5, verso 20, a Bíblia diz que ele está bem vestido aos pés de Jesus e em sã consciência, ou seja, há uma mudança completa na vida dele. Ele olha para Jesus e diz assim: tem uma região aí formada por 10 cidades, que ela é chamada de Decápolis, deixa eu ir lá dizer o que o Senhor fez na minha vida. Jesus diz: você vai, mas primeiro vá na sua casa e mostre na sua casa o que eu fiz na sua vida. Ei, o primeiro altar é na casa, o primeiro avivamento é na casa, a primeira adoração é na casa, o primeiro culto é em casa. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Elias vai até Acabe, e a palavra de Elias é essa: tão certo como vive o Deus de Israel. Você pode repetir isso comigo? Tão certo, mais forte, tão certo. Essa expressão aqui, tão certo, isso aqui é uma assertiva. Isso aqui é para não deixar dúvidas. Isso aqui é uma afirmação. Isso aqui é um atestado. Isso aqui é uma chancela. É como se Elias estivesse dizendo: com toda a convicção da minha alma e da minha vida, eu te afirmo, o meu Deus está vivo. Olha o que é que Elias diz. Repete comigo: tão certo como vive o Deus de Israel. Sabe o que é que Elias está dizendo aqui? Elias está dizendo: tu trocastes o Deus vivo pelo Deus morto, mas o Deus vivo me mandou aqui para te enfrentar e dizer que, ao contrário do Deus a quem tu estás servindo, Ele está vivo e reina para sempre. E chegou a hora da cobrança, Acabe. Chegou a hora do acerto de contas. Quem estiver pensando que a fatura não vai chegar, está muito enganado. Esses homens que estão fazendo o que querem, brincando com Deus, achincalhando o nome de Deus, tratando Deus como se Deus fosse um moleque. Deus não tem pressa, até porque Deus é atemporal. A Bíblia diz que Ele é sempiterno, ou sempiterno, melhor dizendo. Sabe o que quer dizer sempiterno? Sempre eterno. Aleluia. Deus não mora no tempo, Deus mora na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Escuta isso aqui: quem estiver pensando que Deus não vai pedir, a fatura está muito enganado. Está chegando a hora do acerto de contas. Elias chega para Acabe e diz: tão certo como vive o Deus de Israel, escuta isso aqui, perante cuja face eu estou. Ele não disse eu estive ou eu estarei, porque eu estive é cheque compensado, já foi. Eu estarei é cheque pré-datado, pode voltar. Eu estou é cheque à vista, é o que vale hoje. Ele diz perante cuja face eu estou. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é comunhão com Deus. O instrumento que Deus está levantando para um grande avivamento é um elemento surpresa. Ele tem coragem, ele fala de um Deus vivo e ele está na presença deste Deus hoje.
Esse negócio de amanhã ou de foi, é hoje. Você pode prestar atenção que os maiores instrumentos para grandes avivamentos eram homens que andavam com Deus. Leia a história dos grandes avivamentos. 1834, um homem chamado Charles Haddon Spurgeon, ele chegou para testar a acústica de uma igreja, de um anfiteatro, melhor dizendo, onde ele iria pregar. Tinha 4 homens no andaime, melhorando a acústica. A única coisa que Spurgeon fez foi, sabe o que? Bater palma para ver se estava reverberando, e citou João 1:29, dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Spurgeon falou isso, aqueles 4 homens desceram do andaime, ajoelharam-se diante dele e disseram: por favor, pastor, nos dê o Jesus que quando o Senhor citou o nome dele, encheu toda esta casa. 1734, Jonatas Edwards, aquele que pregou o célebre sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele estava pregando numa praça pública, uma mulher parou e começou a fazer chacota dele. Ele parou de pregar e olhou nos olhos daquela mulher. Ela baixou a cabeça e saiu. Minutos depois, ela ajoelhou-se diante daquele homem e disse: por favor, pregador, me dê o Jesus que eu vi nos seus olhos quando o Senhor olhou para mim. O que é isso, pastor? É comunhão, é face a face. Eu estou na presença dele. O homem que Deus vai usar para um grande avivamento não esteve, não estará, ele está. Como é que está a sua comunhão com Deus hoje? Como é que está a sua vida com Deus hoje? Como é que está seu relacionamento com Deus hoje? Pastor Adriano, o que é que eu devo fazer para ser um instrumento deste grande avivamento como Elias fez? É muito simples, é só estar na presença dele. Não tem fórmula, não tem segredo, não tem mágica. Há quase 100 anos atrás, ou pouco mais de 100 anos atrás, uma caravana dos chamados batistas do Reino do Sul, que é os batistas mais conservadores dos Estados Unidos, foram visitar a Inglaterra. Chegaram lá em Londres, foram na casa de na casa de John Wesley, que foi o maior pregador da Inglaterra. Quem vai visitar a casa de John Wesley, vê a cama que ele morreu, o lugar onde ele estudava a Bíblia, o lugar onde ele orava. Antigamente você podia chegar lá e dobrar os joelhos. Aí hoje eles isolaram porque as pessoas estavam deteriorando. Uma das vezes que eu fui lá, eu tive o privilégio de ir na casa dele para conhecer aquele célebre pregador. Escute isso aqui. Aquela caravana de jovens adolescentes foi visitar a casa de Wesley. Quando todos conheceram a casa de Wesley, que fica pegado com a igreja que ele pastoreava, eles voltam para o ônibus para continuar o tour que eles estavam fazendo por Londres. O cicerone daquela caravana vai inspecionar todos os adolescentes e percebe que uma das poltronas está vazia. E ele pergunta: cadê o adolescente dessa poltrona aqui? Alguém disse: ele estava lá na casa de John Wesley. Ele volta lá para buscar o adolescente. Quando ele chega lá, aquele adolescente está com os joelhos dobrados no lugar onde John Wesley orava. E ele não quis atrapalhar, porque o adolescente estava orando, e a oração dele era: Senhor, faz de novo nos Estados Unidos como o Senhor fez aqui na Inglaterra. Você sabe aquela expressão de Abacuque no capítulo 3? Aviva, Senhor, a tua obra. A palavra ali é: faz de novo. Faz de novo. Avivamento é faz de novo. Faz de novo. E aquele adolescente dizia: Senhor, faz de novo lá nos Estados Unidos como o Senhor fez aqui na Inglaterra. Quando aquele adolescente terminou a oração, o cicerone bateu no ombro dele e disse: Billy Graham, só está faltando você na caravana para nós continuarmos a viagem. Aquele adolescente era Billy Graham, o maior pregador e evangelista do século XX.
O homem que de uma vez só, aleluia, foi ouvido por 1 milhão de pessoas, e o maior ganhador de almas deste século presente. Deixa eu dizer uma coisa para você: se nós gritarmos como ele gritou, faz de novo, nós estaremos dizendo como Abacuque disse: aviva, Senhor, a tua obra. Agora deixa eu terminar a minha palavra. Quando Elias disse: perante cuja face eu estou, Elias olha para Acabe e diz assim: durante 3 anos e 6 meses, nem chuva. A ausência de chuva era sinônimo de seca, de miséria e de desgraça. Só que Elias fala aqui, pastor Orlando Candão, nem chuva e nem orvalho. A ausência de orvalho assinalava maldição. Mas por que é que Elias está dizendo isso? Nem chuva e nem orvalho. Porque para os adoradores de Baal, Baal era o deus da fertilidade. Como assim? Era Baal que mandava chuva, era Baal que fertilizava a terra. Aí sabe o que é que Elias está dizendo? Isso é avivamento, é envergonhar Baal e dizer: Baal não manda, quem manda é o Deus a quem sirvo. Baal não governa, quem governa é o Deus a quem eu adoro. Segure as 2 mãos, eu já termino agora. Lá em cima, por favor. Deus te trouxe aqui esta noite para dizer a você: a vergonha de Baal na tua casa, na tua família, no teu ministério, na nossa nação, está começando para a glória do nome do Senhor. Não baixe a mão ainda não, que eu ainda tenho uma palavra de Deus para você. Deus vai tomar o lugar que é dele. Deus vai fazer Baal desocupar o lugar que é dele. Oh, aleluia. Você sabe o que é isso aqui? É autoridade. Deus está dando autoridade para a tua vida, dentro da tua casa, onde você trabalha. Baal será envergonhado. Quem recebe esta palavra, fica de pé agora, mas fica de pé glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus vai envergonhar Baal. Baal será envergonhado para a glória do nome de Jesus. E aquele que reina e vive para sempre, aquele que Isaías viu lá no capítulo 6, do verso 1 até o 6, dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam todo o santuário. Eu vi serafins que voavam por cima dele. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 eles voavam. E eles olhavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quem pode glorificar o Deus que vive e reina? Deixa eu fazer uma pergunta aqui esta noite. Aqueles que desejam ser instrumentos de um grande avivamento, seja na sua casa, onde você trabalha, ou onde você pisa os seus pés, segure a mão por gentileza lá em cima. Faça melhor, você que levantou as mãos, saia de onde você está e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Rápido, por favor. Quando eu cheguei aqui, você estava cantando uma música que tem tudo a ver. Vem como labaredas de fogo.
Se eu pedir gentilmente, você canta ela de novo? Vem aqui à frente, por favor, eu quero orar por você. Como Deus fez na vida de Elias, Ele pode fazer na sua vida porque Ele não mudou. Como Deus fez na vida de Billy Graham, Ele pode fazer na sua vida porque Ele não mudou. Como Deus fez na vida de Spurgeon, Ele pode fazer na sua vida porque Ele não mudou. Como Ele fez na vida de Jonathan Edwards, Ele pode fazer na sua vida porque Ele não mudou. Você é o elemento, você é o instrumento de Deus para um tempo de avivamento na sua casa, onde você trabalha, onde você mora. Segure as duas mãos lá em cima e feche os seus olhos, por favor. Eu vou pedir para você abrir a sua boca e orar a Deus. Sejas revestido de poder. Só quem veio adorar a Deus. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram para casa, mas 120 ali ficaram. Ouviu-se um som e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labaredas de fogo, vem como labaredas de fogo, e pousa sobre cada um de nós. Só quem acredita. E pousa sobre cada um de nós. Vem como labaredas de fogo, como labareda de fogo. Abra sua boca, por favor. Pousa sobre cada um de nós. Só aqueles que desejam, só aqueles que querem, só aqueles que anelam, só aqueles que o coração arde, só aqueles que têm uma chama no coração, só aqueles que acreditam. Vai, vai. Cadê você? Abre a boca. Seja renovado esta noite, seja restaurado esta noite, seja restaurado esta noite. Deixa Ele te encher. Abre a boca aí. Vem como Labaredas de fogo, vem como labaredas de fogo. pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre Ele quer usar a sua vida. como labaredas de fogo. Vem como Em nome de Jesus. Pega, Senhor, esta vida agora. Renova esta moça, renova este rapaz, renova este homem, renova esta mulher. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa Ele renovar a tua vida. Urabacalabachuriacandará, Urabagachuriacandará. Deixa Ele te encher, deixa Ele te encher, deixa Ele te encher, deixa Ele te encher, deixa Ele te encher. Chama, sopra teu vento, vem nos inflama, aquece o Senhor.
Jesus. como labaredas de Em nome de Jesus. sobre cada um de nós. Vem como labareda de Ó fogo. Deus, Vem como labareda de fogo. levanta a vida deste homem, a vida desta mulher, a vida desta moça e deste rapaz. Assim como o Senhor levantou Elias para um grande avivamento no reino do norte, faz na vida deste homem, desta mulher, desta moça e deste rapaz. Incendeia a vida dele para a glória do teu nome. Quem pode glorificar a Deus neste lugar?